Doutora Rosicléa Alice da Silva, psiquiatra, psicoterapeuta. Eu tenho identificado, principalmente nesse período em que estamos todos mais em casa, a preocupação de muita gente, doutora, olhando para si mesmo e também para os familiares, para os amigos mais próximos, né? Em relação às reações às questões do dia a dia, questões emocionais, questões existenciais, e uma preocupação se são reações condizentes com o que a vida tem se apresentado nesse período, ou se podem ser pistas para algum tipo de sintoma de uma doença psicológica. Como que a doutora tem tido experiência e tem visto o que tem acontecido aí nos últimos meses? Então, Michele, nós temos uma gama de situações, né? Tu colocou mais ou menos 2 pontos aí a serem definidos, né? Primeiro, o que está acontecendo na pandemia em relação às questões emocionais das pessoas, né? E eu tenho visto muito, assim, eu e os meus colegas em consultório, né, um aumento das doenças psiquiátricas e um aumento dos distúrbios comportamentais e emocionais, né, como insegurança, dificuldade de manejar o dia a dia, dificuldade com relações familiares, né, e esse que seria um momento tão importante para repensar as relações familiares, para se aproximar, parece que está sendo um pouco o contrário, assim, né? As mães não estão aguentando as 24 horas de estarem com os filhos, mais o trabalho, né? Aumento de número de divórcios, então não é uma coisa comum, né? Sim, a doutora falou em inseguranças, entra aí também essa experiência de ansiedade? Então, né, o outro lado são as doenças psiquiátricas, né, os transtornos de ansiedade, os transtornos depressivos e até transtornos psicóticos em relação à pandemia, né? Então, tem alguns casos assim que as pessoas que têm uma maior propensão ao distúrbio de ansiedade ou um toque, por exemplo, né, que surtaram, né, porque começaram a limpar tudo, de todas as formas, em todos os cantos, né? Uma Começaram a adquirir necessidade de limpeza dentro de isso. casa. É isso que a doutora está trazendo. Como essas pessoas têm uma grande necessidade de controle, a pandemia ela foge, né? Totalmente ao controle das pessoas, Uhum. né? E isso deixa muita insegurança a ponto de a pessoa romper com a realidade, né? A ponto de ficar psicótica, né? Uhum. A doutora utilizou uma palavra aqui que me deixou curiosa, que é o surto. Como que eu posso, minimamente, como leiga, identificar que alguém está em surto ali na minha casa, ou até mesmo no trabalho remoto, né, utilizando aí o meio virtual, que o outro está surtando ali do outro lado da tela, ou dentro da minha casa. O que eu posso prestar atenção, o que pode me acender aí um sinal para poder conversar e buscar um suporte profissionalizado? Tá. Então, assim, a primeira coisa que nós temos é uma mudança de comportamento da pessoa, que pode ser uma mudança insidiosa, que vai vindo lentamente, ou pode ser uma mudança muito rápida, dormir num dia, acordar no outro bem diferente, né? A Então, questão da alteração, uma mudança significativa do um comportamento. comportamento significativo, assim, né? Uma mudança significativa nesse comportamento. O surto nada mais é do que uma perda do contato com a realidade, né? Que é o conceito também de psicose, né? Que ocorre essa perda do contato com a realidade ou uma mistura de realidade com fantasia, né? Que são os delírios Hum, das pessoas. Então, nós tá. começamos a observar e ver que elas estão
mudando de comportamento, antes eram mais extrovertidas, agora estão cada vez mais para dentro de si, né? Começando um episódio depressivo, por exemplo, ou o contrário, né? Que era uma pessoa mais tranquila e daqui a pouco começa a ficar mais eufórica, mais agitada, mais irritabilidade, né? Não ter paciência com nada, já estourar com tudo, né? Ou isso nos dá caminhos para ver que a pessoa, né, para pelo menos desconfiar que essa pessoa está começando com algum problema emocional, né? Algum problema Sim, psiquiátrico. pelo que a doutora trouxe, me pareceu assim mais desafiador fazer a identificação quando há essa alteração, essa mistura da fantasia com a realidade, né? Porque E, num discurso, né, se eu sou interlocutor e o outro está tendo uma fala, está ali emitindo mensagens em que uma parte parece conectada com a realidade, eu posso me fixar naquilo, escutando ali, né, como receptor, eu posso me fixar naquilo e, e ter o entendimento que estamos normais, né, lidando com a realidade. Mas aí a pessoa sai dessa realidade. Até eu me dar conta disso, ou para mim ficou algo assim que é bem desafiador, né? De poder fazer essa identificação e não colocar isso numa certa normalidade de é o jeitão da pessoa, ela é estourada mesmo, ou tá difícil para todo mundo, alguma coisa assim, que é quando a doutora explicou que pode ser esse mix, né, de numa fala, trazer um pouco de realidade e um pouco de fantasia. então, assim, o leigo, né, a pessoa comum que está com um familiar numa situação dessa, né? Ele nota essa mudança comportamental, nota uma mistura, e muitas vezes o paciente no início está muito inteiro ainda, a gente chama assim esse termo, né? Inteiro no sentido de estar mais, um pouco mais em contato com a realidade do que com a fantasia, né? Tá. Quando esse paciente já está mais numa questão de deteriorização das suas funções psiquiátricas, né, é mais fácil identificar, porque daí a pessoa está falando totalmente coisas sem sentido, né, está com ideias paranoicas, persecutórias ou ideias suicidas, né, ou até a tentativa do suicídio, mas no início é um pouco mais complicado e requer mesmo uma boa avaliação de um especialista. Mas o que a pessoa pode fazer? Ela pode, na realidade, ir dando margem para o outro falar, né? E Tá, na questionar, conversa, como se fosse uma investigação do estado do outro. e questionar, né, principalmente coisas que ela acha que está estranho, né? Que a pessoa diz assim, mas estão me perseguindo, esse caso da pandemia aí, essa não realidade, mas como assim, né? Como assim essa não realidade, né? O que tu pensa sobre isso, né? Como assim? Quem é que está perseguindo? Eles estão me perseguindo. Mas quem são eles? Né? Geralmente eles não sabem responder daí. Né? Sim, sim, tem a ver com uma conversa, um diálogo com um real interesse no outro, né? E não deixar passar, ou tem algo assim que eu acho que eu classifico como um lugar comum, né? Se a outra pessoa diz qualquer coisa que não entre no meu quadro de referência, que eu não consiga identificar, dizer, não, mas o outro tá louco, não, você é louca, isso aí é loucura sua, né? Então tem uma banalização da terminologia e para mim fica assim, na minha percepção, né, um sentido do tipo, não, então eu classifico isso como uma loucura e me isento de estar junto, né? Então, assim, se isso é sua loucura, se você é louco,
fica aí. Então, para mim, acho que está na lista da maior ofensa, até mais do que isso, doutora, está na lista de quase que uma institucionalização interna do afastamento se eu digo você é louco, você é louca. Para mim, isso infelizmente, uma terminologia bem comum, e quando usada é como se um muro subisse na relação, né? Então, e aí eu me afasto disso. Então, isso que a doutora está trazendo, para mim tem um significado de não deixar o muro subir no relacionamento, e no afeto ir conversando e buscando mais elementos para poder aí fazer um encaminhamento. O que a doutora acha de como eu configurei isso aqui dentro a partir da sua fala? Tu estavas falando e eu estava imaginando aqui alguns casos e algumas situações que a gente passa, né? Uhum. Infelizmente, ainda hoje a figura do psiquiatra é tomada como loucura, né? E loucura grave, assim. Então, eu tenho muitos pacientes que chegam ao consultório com uma série de sintomas, né? Por exemplo, depressão, que é um dos mais comuns, assim, e dar este diagnóstico para a pessoa, às vezes, é muito complicado, porque ela olha para ti e diz assim, então eu tô louco, Uhum. né? Essa simplificação, né? Essa palavra é muito poderosa. Muito poderosa. Daí eu digo assim, isso não é loucura, isso é uma doença psiquiátrica, como se fosse uma doença do pâncreas, um diabetes, como se fosse... O que está doente aí é o teu órgão cérebro, né? Muitas vezes eu tenho que explicar para as pessoas, não, mas isso eu dou conta, doutora, eu nunca fui assim, mas agora eu estou desse jeito, mas não, se é só isso, se é só depressão, se é só loucura, né? Eu acho que a gente tem que se ajudar. Daí eu faço um comparativo com as doenças clínicas, né? Eu coloco assim, você acha que se você tivesse câncer e alguém chegasse para você e diz, não, é só você se ajudar, né? Ou você mesma diria para você, é só eu me ajudar, isso adiantaria? A pessoa Uhum. cai, né? Cai na realidade, assim. Eu disse, pois é, a única diferença é que tu tá com uma doença, né? Que é um desequilíbrio químico, né? A nível cerebral. Né? E a questão do afeto, né? A questão da família é muito importante no tratamento psiquiátrico, Hum. porque com esse estigma de doença psiquiátrica, as pessoas ficam com medo, né? Não sei do que, e ficam com um preconceito também muito enraizado, né? Ah, posso lhe dizer do que, né? Do medo de que seja de dar nome a algo que possa não ter fim, né? É, medo com tantas informações acessadas, seja jornalisticamente ou na ficção, né? Desde se rotular de alguma maneira. Aliás, outra questão que também me incomoda bastante e que vejo que os médicos podem contribuir é cuidar com a questão da rotulação, né? É importantíssimo diagnosticar. É necessário ter um diagnóstico porque os tratamentos se desenvolveram a partir dos diagnósticos, não é, doutora? Agora, você sai de um lugar, você entra no consultório você tem um problema, né? Um problema sem nome. E aí você sai com algo, né? Da minha experiência, até lembrei agora, minha experiência com jovens universitários. E pelo menos vem 3 rostinhos aqui de experiências que eu tive como analista transacional, trabalhando em processos de mentoria com jovens universitários, que parece que o nome do diagnóstico era um carimbo na testa, utilizado para justificar determinados comportamentos. Então, havia toda
a parte da vivência, da experiência, da tentativa, acerto e erro em relação a determinado tratamento, medicação, etc., mas também uma muleta, né? Eu tenho esse diagnóstico, eu Sim. sou bipolar, então eu preciso de tratamento, eu não quero confundir, eu preciso de uma relação, né, com os professores, com os colegas, porque eu sou bipolar, tem que ser diferenciado, porque eu sou bipolar, né? Então, foi algo que me chamou a atenção, e na época eu estava trabalhando mais com os jovens, e faixa ali de 17 a 20 anos, e foi algo que identifiquei de comum, pegar o diagnóstico como um rótulo e carimbar isso, e de alguma maneira ter essa utilização como uma muleta, Uhum. até para não avançar em outras questões. Foi Sim, uma percepção. muitas vezes as pessoas ficam, né, nessa questão do diagnóstico e querem um tratamento mais diferenciado do outro, né? Ou justificam suas ações em cima do diagnóstico. E não é isso, né? A pessoa, ela pode ser bipolar, mas ela tem a parte dela de personalidade, de caráter, né? E quando ela está estável, ela acaba fazendo as coisas como qualquer um de nós, né? Pela vontade própria dela, enfim, né? Então, às vezes se mistura muito isso, assim, do diagnóstico com alguma questão de personalidade, de temperamento, Uhum. e a pessoa fica justificando, né? Não, eu fiz isso porque eu sou bipolar, terminei contigo ontem, gritei, quebrei as coisas em casa porque eu sou bipolar, né? Eu ouvia umas frases parecidas. E não é bem assim que funciona, né? Porque a gente sabe que, que tem a ver com essas questões de personalidade. Lembrando disso, assim, eu lembro de uma série que eu estou assistindo, que é Spinning Out, né? A Hum. história de uma patinadora que é bipolar e a mãe também é bipolar, né? Então, é muito interessante do forma que cada uma lida com a sua doença, né? E ali mostra questões de preconceito, de esconder a doença, né? Mostra como é que cada uma lida com a questão de negar a medicação, né? Esses pacientes abandonam a medicação, muitas vezes para se sentirem melhor, mas eles acabam se sentindo um pouco mais eufóricos, mas da euforia para a disforia, para a irritabilidade, para o descontrole, dois passos, né? Uhum. Eu adoro E indicação de série. Onde é que a doutora viu essa? Vou anotar aqui. tem Netflix, Hum, Netflix, tá. Spinning Out, Uhum. né? Já anotei. Tem um filme também que é o Mister Jones, um filme antigo com Richard Gere. Ele tem uma psiquiatra, que a Esse eu vou psiquiatra assistir. é Antigo. bem antigo, né? E ele faz muito bem o papel de bipolar nas duas fases, assim, né? No bipolar tipo o antigo tipo um, né? Que tem mais mania. E quando ele está sem tomar o lítio dele, tem uma cena importante que é que ele está atravessando a rua e ele está tão lento do pensamento, né? Que ele está muito deprimido, ele está tão lento e tão desatento à realidade que ele atravessa a rua sem notar direito os carros, né? Hum. Uma lentidão psicomotora, assim, de corpo mesmo, né? Num estado depressivo grave. Eu também gosto de assistir bastante séries relacionadas a isso, assim. Que bom, duas boas dicas. É, estou me perguntando aqui, então, nesse período que estamos com essa convivência mais intensa, dentro de casa, e aí conseguimos identificar que alguém que a gente ama não está bem, que não temos recursos internos ali para
dar um encaminhamento de saúde para o que está acontecendo, né? Como que é na sua experiência, como é que é uma maneira adequada de fazer esse encaminhamento, fazer esse convite, ao psicoterapeuta, vamos ao psiquiatra, né? Como eu sei que a doutora tem essas duas habilidades, como é que poderia fazer esse encaminhamento com uma abertura, para que a porta não feche, o muro não suba do isolamento e do sofrimento? Muitas vezes o paciente ele não está se dando por conta disso, do que está acontecendo com ele, né? Uhum. E se sente ofendido quando o familiar É, coloca alguma isso que me situação. veio à mente, Você tá me chamando de louca? Você acha que eu não dou conta da minha vida? Exatamente, né? É só trabalho, eu estou só estressada, Uhum. né? Ou E é o problema de esse, dinheiro, essa pandemia, esse medo, porque não sei quem que eu conheço morreu. sim, e esse convite leva muitas vezes a esse tipo de reação, e a forma melhor é dizer assim, olha, eu acho que a gente não mente para o paciente, mas a gente às vezes cria estratégias, né, para que ele possa realmente fazer um tratamento. Olha, eu também não estou me sentindo muito bem, né? Eu gostaria que você me acompanhasse ao psiquiatra, ele desse uma olhada na nossa saúde mental, tal, mas para isso eu preciso de ti, né? Então, muitas vezes eu consigo com que os familiares levem, né, o paciente ao consultório para fazer uma avaliação, sendo dessa forma, onde o outro também se coloca numa posição vulnerável, O né? que é verdade, porque estar vendo quem eu amo sofrer também traz sofrimento, Traz muito. não é? E muitas coisas podem acontecer, pode ter uma complementariedade, não é? Então, essa sua dica me parece viável e focada numa verdade em que há um incômodo instalado. E Sim, até para, ao chegar no profissional, poder ter um entendimento como é que cada um está, né? Porque pode ser que os dois estejam com algum tipo de dificuldade diferente e que, de alguma maneira, ali no dia a dia, acaba se misturando dentro de casa. é. Uma outra estratégia, né, é assim, o paciente não acorda de jeito nenhum que ele esteja mal e que não vai sair de casa nem para ajudar o outro, isso é bobagem tua, isso é só pela pandemia. Aí é a importância do atendimento domiciliar, né? Hum, De o familiar acaba falando, eu peço assim essa conduta do familiar, diz assim, olha, na realidade eu convidei uma médica para vir aqui em casa, né, para conversar com você, para conversar comigo, com a nossa família, para ver o melhor jeito, porque no fundo o paciente sabe que ele está um pouco diferente muitas vezes, né? sim, não deve estar se sentindo bem. E quando a gente chega para ele, eu digo assim, parece que as coisas estão um pouco confusas, né? E ele sempre acorda com isso, estão meio confusas, mas eu vou dar conta, vou dar conta. Uhum, uhum, é. Então, semana passada, eu atendi um atendimento domiciliar de um surto psicótico agudo transitório, né? Que qualquer um de nós pode psicotizar agudamente e isso passar e nunca mais ter na vida, né? O caso dessa paciente foi pela pandemia, né? E pelo Uhum. excesso de trabalho e de cobrança que ela estava tendo, assim, então ela estava totalmente focada naquele trabalho quase 24 horas, né? Uma coisa impossível assim de acontecer. E ela começou esse limite, né, entre a realidade e a fantasia, né? Ela já misturava a pandemia junto, que era tudo um complô, né? E um marido muito centrado, mas muito preocupado, né? E dizendo, olha, eu acho que eu vou precisar de atendimento também, porque eu não sei como lidar com essa situação, uma situação Sim, faz nova. sentido. Uhum. Então, a E doutora nesse, costuma fazer esse atendimento domiciliar e ali poder conversar com as pessoas envolvidas, com os familiares. sim, daí a gente senta, né? Dá orientações,
para os familiares, e se tiver combinações com o paciente, a gente faz combinações com um familiar junto, né? Quem é o familiar que vai cuidar, ou os familiares que vão cuidar deste paciente, né? Não deixar que vá trabalhar. A outra coisa muito importante é isso, né? A gente fazer um afastamento temporário, porque senão esse paciente se expõe, né? Uhum. O que pode Expõe gerar consequências nas outras relações, né? como uma demissão, né? O que seria um caos numa situação como essa, né? E é aquela coisa, né, Michele? A gente faz 10 coisas certas, mas se fizer uma errada, já somos lembrados, marcados. Ai, sim, essa eterna busca pela perfeição também. Sim. Uhum. Então, Doutora Rosicler, é preciosíssima essa informação da possibilidade de ir até a casa, que pode vir a ser um paciente ou não, não é? Mas esse atendimento até parece que traz uma segurança, a pessoa se mantém ali dentro do conhecido, da sua casa, a informação ela é compartilhada, os familiares estão envolvidos, né? Quem pode se envolver estão envolvidos. Então, eu fico pensando, isso é precioso. Caso de adolescentes e crianças que estão em sofrimento, então traz mais, me parece, né? Traz mais conforto do que tirar a pessoa de dentro de casa, né? Convencer a sair e aí se está com algum tipo de questão também de um risco maior em termos do contágio pelo vírus. Então, parece que o atendimento domiciliar vem bem a calhar para esse momento. e, e parece que o atendimento domiciliar tem uma coisa também que é assim, né? A abranger toda a família. Uhum. Essa família que está desorientada com o que está acontecendo, né? Então, geralmente, em alguns outros casos que eu fui, assim, o paciente não estava bem mesmo, até com indicação de internação, mas se negava e a família também se negava, né? A Uhum. gente tinha que ver mais vezes e medicação mais pesada, mas eu tinha também uma função de orientar essa família a não expor os filhos menores e os filhos adolescentes a verem a condição que o pai ou a mãe se encontrava, né? Porque isso Faz nos muito traumava sentido. ele. Uhum. Uma proteção. Então, eles iam para a casa dos avós, alguma coisa assim, e para os familiares, né? Para o paciente, não ficar se sentindo assim, cadê os meus filhos? Se explicava corretamente para ele por que os filhos nesse momento não estavam, né? E eu orientava aos filhos fazerem pequenas gravações, né? Vídeo? Pelo um pequeno vídeo, Hum, né? Dizendo que estavam bem, né? Que estavam esperando a recuperação, né? Tudo isso, e isso já acalmava o paciente também uma nesse boa sentido. ideia. Uhum. Mantém o contato, Tem, mas com algumas barreiras, né, protetivas, temporárias. Faz muito sentido. Quero agradecer seu tempo, né, o seu conhecimento, sei do cuidado que a doutora tem com os seus estudos, com seus atendimentos. É muito bom ter essas orientações nesse momento e poder compartilhar com quem pode estar com dúvidas, alguma coisa, alguns questionamentos, né, em relação ao que pode estar acontecendo dentro de casa. eu quero te agradecer também, Michele, né? Por estar aqui hoje participando do canal, né? A Michelle é uma pessoa bastante importante, assim, para mim, né? E com muitas formações aí, e totalmente bem relacionada também, né, Michelle? Tu Eu fazes muito. aprendo muito com a doutora. Uma alegria poder ter essa troca aqui. Então, deixo meu abraço, que possamos ter novas trocas no futuro. Tá bem, então, Michelle. Tchau, tchau. Tchau, tchau.